Nosso santo e amoroso Deus, é com imensa alegria e gratidão, Senhor, que nós elevamos nossa voz a Ti nessa tarde. Gratos pela vida e pela saúde que o Senhor nos deu e pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa tarde na casa da Lia, Senhor. Podemos abrir a Tua palavra e estudar os mistérios contidos, né? Pedimos a companhia do Teu Espírito e também dos Teus anjos, Senhor, que possam nos acompanhar nessa jornada que faremos através das Escrituras. Pedimos que o Senhor grave essas lições no nosso coração e na nossa mente, a fim de que possamos estar firmados na verdade, intelectualmente e espiritualmente, a fim de não sermos movidos. Perdoa-nos, Pai, as nossas falhas e os nossos pecados. Limpa a nossa vida com o Teu sangue, com a água que o Senhor tem enviado do céu, a temporânea serôdia, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então eu queria começar lendo essa citação no Grande Conflito, página 660. A senhora White nos diz: o ministro que sacrificar a verdade a fim de alcançar o favor dos homens percebe agora o caráter e influência de seus ensinos. Aqui ela está falando depois que a porta da graça se fecha e que o mundo começa a ver os flagelos e as pragas de Deus caírem sobre o povo. E ela diz que os ministros que um dia sacrificaram a verdade a fim de alcançar o favor dos homens percebem agora o caráter dos seus ensinos e a influência que eles tiveram. E ela continua dizendo: é evidente que aos olhos oniscientes o tiveram acompanhando enquanto se achava ao púlpito, enquanto andava pelas ruas, enquanto se confundia com os homens nas várias cenas da vida. Toda emoção da alma, toda linha escrita, cada palavra pronunciada, todo ato que levava os homens a descansarem em um refúgio de falsidade esteve a espalhar sementes, e agora nas infelizes e perdidas almas em redor deles contempla a messe. E aí ela nos diz, ela cita Jeremias 8, curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então o que ela acabou de nos dizer aqui? Que ministros que hoje se comprometem à verdade, falam de paz, paz, quando na verdade não há paz, chegará um dia que esses ministros eles vão perceber, e não somente eles vão perceber do erro que cometeram, mas o próprio povo, o seu próprio rebanho vão se virar contra esses ministros e vão dizer: por que você não nos avisou? O que nós vemos hoje nas igrejas nominais é que os ministros eles comprometem a verdade a fim de agradar os homens, a fim de trazer palavras que são boas aos ouvidos, mas que não reformam a alma, né? Dizendo paz, paz, quando na verdade nós estamos em tempo de guerra. Se existe um momento mais delicado na história terrestre, é o momento que nós vivemos, um momento de maior batalha espiritual na nossa vida e na vida do nosso semelhante. Esse é o momento. Se existe um momento em que Satanás está mais interessado com o nosso coração, esse é o momento. Por isso a Bíblia diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. É a única forma de nós estarmos salvos e protegidos dos assaltos do inimigo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de Amós. Porque não é por falta de aviso que esses ministros ou que o nosso povo está comprometendo a verdade a fim de agradar os ouvidos. Não é por falta de aviso, não é por falta de conhecimento. Oséias 4,6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, mas não por falta de conhecimento, mas pela rejeição do conhecimento. É um conhecimento que nós temos, mas nós rejeitamos. Eu queria que vocês pensassem quais são as formas que nós rejeitamos o conhecimento.
Porque rejeitar o conhecimento não é somente você não aceitar e você não compreender ou achar que aquela mensagem é uma mensagem falsa, mas quando a Bíblia diz que nós rejeitamos o conhecimento, é porque nós não aplicamos o conhecimento na nossa vida. Como se você fosse um fumante que soubesse os malefícios do cigarro, que você soubesse que o cigarro ele vai te levar à morte um dia, e que ele não somente vai trazer malefícios para a tua saúde, mas para a saúde daqueles que te cercam, e ainda assim você continua fumando. Você está rejeitando aquele conhecimento. Por mais que você entenda intelectualmente, você sabe, você compreende, você aceita os malefícios do vício, só que o ato de você continuar fumando mostra a tua rejeição desse conhecimento. Essa é a nossa condição hoje. Amós, capítulo 3, verso 7. A Bíblia diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então não é por falta de conhecimento, porque a Bíblia nos diz que Deus não vai fazer coisa alguma antes de revelar o seu segredo aos profetas. Verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E Amós compara aqui a voz de Deus com a voz de um leão. Nós sabemos que Cristo é chamado o leão da tribo de Judá. E como a voz de um leão, ou da mesma forma que o leão ruge, também Cristo na Bíblia é comparado a um leão que ruge, no livro de Apocalipse, capítulo 10. O título do estudo dessa tarde é Os 7 Trovões e os 4 Ventos. Nós ainda vamos continuar lidando com os aspectos da chuva serôdia, com as características do Islã, e também vamos lidar com os 7 trovões. Interessante é que os símbolos que a Bíblia traz, quando fala dos últimos acontecimentos do mundo, são símbolos da natureza. Os trovões, os ventos, a chuva. E geralmente quando você tem um temporal, você tem ventos, você tem trovões, e depois você tem a chuva. Eu queria que vocês fossem comigo no livro de Romanos, porque Deus diz que Ele não vai fazer nada antes de revelar os seus segredos, o seu segredo aos profetas. Eu me pergunto, qual é o instrumento que Deus usa para revelar o seu segredo aos profetas? Será que Deus vem pessoalmente para revelar? Ou será que Ele envia alguém para revelar? De que forma que Deus revela o seu segredo aos seus servos, os profetas? Romanos capítulo 16, verso 25. Nós vamos ver de que forma Deus revela o seu segredo aos profetas, os mistérios da Bíblia. Romanos 16, verso 25. A Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Então Deus revela o seu mistério através das Escrituras, através do Evangelho eterno contido nas Sagradas Escrituras. Agora, existem muitas pessoas que estudam a Bíblia, mas que, mesmo estudando, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eu conheço histórias de ateus que buscam falhas na Bíblia. Eles conhecem muito a Bíblia, mas eles estudam simplesmente para buscar as falhas que a Bíblia possui. Eu queria que vocês fossem comigo no livro de João, capítulo 14, porque não adianta nada nós estudarmos a Bíblia se nós não tivermos alguém que nos guie em toda a verdade. João capítulo 14. A pergunta continua: de que forma Deus revela o seu mistério a nós? De que forma que Deus
revela o seu segredo a nós. Nós vimos que é através das Escrituras. Mas nós vimos que somente as Escrituras, com a nossa própria capacidade, não é capaz de nos revelar o segredo de Deus. Quantos de nós que nascemos na igreja, crescemos na igreja, estamos na igreja e ainda assim não chegamos à compreensão, na verdade? Veja em João capítulo 14, começando com o verso 15. A Bíblia diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. De que forma que Deus se revela para nós? Através das Escrituras, mas através também de quem? Do Espírito da verdade. Que Espírito da verdade é esse que a Bíblia se refere aqui? Quem é o Espírito da verdade? Quem é o outro Consolador que Cristo promete em João 14? Espírito Santo? Espírito Santo. Você falou. Deixa eu falar. Eu não escutei. De que forma que Deus promete que esse Espírito Consolador, o Espírito da verdade, seria derramado sobre o seu povo? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vimos que essas palavras de Cristo, elas se cumpriram literalmente no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo. Esse Espírito que convenceu eles da verdade, convenceu eles da justiça, do juízo e também do pecado. Veja em Atos capítulo 2. De que forma física esse Espírito foi manifestado? Porque nós sabemos que nos últimos dias vai ser através do quê? Da chuva. Deus vai derramar chuva sobre o seu povo. Só que no dia de Pentecostes não foi a chuva, foi um outro símbolo que a Bíblia usou, ou que eles perceberam que o Espírito Santo estava sendo derramado. Verso 1, a Bíblia diz, Atos 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, ao invés de receberem a chuva, os discípulos receberam fogo, línguas de fogo caindo do céu. Veja no verso 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer isso dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto, ou estão bêbados, estão bebendo vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou sendo 9 horas da manhã? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, Pedro reconhece que o que estava acontecendo com os apóstolos no dia de Pentecostes foi uma profecia contida no livro de Joel. Línguas de fogo caindo sobre eles. Pedro reconhece que aquele evento estava profetizado no livro de Joel. Antes de nós irmos a Joel, eu queria levar vocês ao livro de Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, porque nós vemos essa mesma simbologia no livro de Apocalipse, de fogo caindo do céu
representando o derramamento do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 8, nós vamos ler no verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Então esse anjo, Jesus Cristo, ele enche o altar de fogo, pega essas brasas e lança sobre a terra. Quando que isso se cumpre? Em Pentecostes. Quando eles recebem as línguas de fogo, essas brasas são as línguas de fogo que os discípulos viram caindo sobre eles. Mas lembrem, Pedro disse que a profecia de Joel estava se cumprindo. O que será que Joel falou a respeito disso? E vamos no livro de Joel. Enquanto vocês abrem, o que eu estou tentando fazer é simplesmente construir um fundamento para que a gente possa entender a mensagem dessa tarde. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Porque nós temos a promessa que nos últimos dias Deus mais uma vez vai derramar o seu Espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo. O dia de Pentecostes vai se repetir nos últimos dias. Nós já sabemos disso. Mas veja o que o livro de Joel nos fala. Joel capítulo 2, verso 23. Joel 2, 23. A Bíblia diz: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Joel capítulo 2, verso 23. Então, a Bíblia promete que nos últimos dias Deus fará descer a chuva temporã e a chuva serôdia. 24. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, o lacusto, o pulgão e a lagarta, e meu grande exército que enviei contra vós. Baixem comigo no verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e também sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que nós acabamos de ler aqui? Pedro reconhece que o livro de Joel estava se cumprindo no dia de Pentecostes. Mas eu quero perguntar para vocês nessa tarde: será que no dia de Pentecostes, esses sinais que a Bíblia diz, o sol se convertendo em trevas, a lua se convertendo em sangue, seus filhos e as vossas filhas profetizando, os velhos tendo sonhos, os vossos jovens tendo... Será que esses sinais ocorreram no dia de Pentecostes? Ou será que esses sinais nos remetem a um outro período da história sacra, onde nós tivemos chuva de estrelas, o sol se convertendo em trevas em pleno meio-dia? A senhora White disse que era trevas tão grande que você não conseguia ver a pessoa. A poucos metros de distância você não conseguia enxergar. Imagina que naquela época não havia eletricidade, as pessoas não estavam preparadas. Hoje em dia, quando escurece, de repente, o que acontece com os postes? Eles acendem. Mas naquela época não tinha eletricidade.
Meio-dia as pessoas indo para o seu trabalho, né, voltando do seu trabalho, e de repente uma escuridão. As pessoas não conseguiam enxergar. Na mesma noite, a lua se convertendo em sangue. Os astrônomos não conseguiam explicar, os cientistas não sabiam o que estava passando com os astros naquele dia. A chuva de estrelas. A senhora White comenta que em 1833, naquela madrugada, houve uma chuva tamanho de estrelas que as pessoas conseguiam, e mais uma vez, não existia eletricidade, não existia a tecnologia que nós temos hoje. Ela diz que as pessoas conseguiam ler jornais à meia-noite, de tão claro que a noite ficou por causa da chuva das estrelas. Eventos fantásticos que cumpriram a profecia de Joel, mas não no tempo dos apóstolos, mas no tempo dos mileritas. Outra coisa interessante, a Bíblia diz que as vossas filhas profetizarão. Interessante que Ellen White se torna uma profetisa. Mas não só ela, diz que os vossos velhos terão sonhos. Será que nós temos um velho, um ancião tendo sonhos nessa época? William Miller. Nós temos o sonho de William Miller. O único sonho que a senhora White registra nos seus escritos que não foi um sonho que ela teve. E os vossos jovens também tendo visões. Nós sabemos que antes do espírito de profecia e a Ellen White foi a William Foy, um jovem também. E por causa do preconceito, por ser negro, ele aceita a mensagem, mas ele não leva avante o trabalho. E Deus, o Espírito abandona ele e vai a Ellen White. Ellen Harmon, naquela época. Então o que nós conseguimos ver aqui é que o livro de Joel, quando ele promete o Espírito Santo, ele está falando do dia dos Pentecostes, porque Pedro reconhece isso. Mas ele está falando também do dia, ou da história dos mileritas, dos nossos pioneiros. Pelo menos duas aplicações nós temos no livro de Joel. Agora, o que nós vamos ver essa tarde é que a história de Joel, ela se repete nos nossos dias também. 3 aplicações nós temos. Pentecostes, história dos mileritas e nos nossos dias. Eu queria que vocês fossem no livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Então, livro de Joel, história dos apóstolos, a história dos mileritas, mas também a nossa história. E nós sabemos que a história dos mileritas, ela se repete na nossa história. Portanto, aquilo que aconteceu com os mileritas, há de acontecer também com a igreja remanescente nos últimos dias. Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Terremoto de Lisboa. E o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte. Então, história dos mileritas aqui. Mas veja só. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Será que isso aconteceu na história dos mileritas? O céu se enrolando como um pergaminho e as ilhas sendo removidas? O que vocês acham? Não aconteceu ainda. Então o que a Bíblia está querendo nos dizer é que o céu se enrolar e as ilhas sendo movidas, que evento é esse? A volta de Cristo. Com a volta de Cristo é que o céu se enrola com um pergaminho e que as terras são removidas e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Diziam,
E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondemos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, Apocalipse 6 conecta a história dos mileritas com a nossa história, com a volta de Cristo. Muito interessante é que a senhora White diz que se os mileritas tivessem cumprido a missão logo depois de 1844, quando eles receberam, ou quando eles entenderam a terceira mensagem angélica, se eles tivessem saído proclamado, profetizado novamente, Cristo teria voltado em poucos anos. E toda essa profecia aqui já teria sido cumprida. E nós não estaríamos aqui no dia de hoje. Mas por causa da rebelião e da rebeldia, Deus teve que postergar, ou que adiar o seu retorno. E aqui nós estamos, esperando essa profecia se cumprir. Agora, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu queria levar vocês a uma história muito conhecida no livro de 1 Reis 17, que ilustra exatamente o que nós estamos tentando estabelecer aqui. No livro de Joel, 3 aplicações. A história dos apóstolos, o Pentecostes, a chuva temporã, história dos mileritas e também a nossa história. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler, começando a ler no verso 1. 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, ou o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias profetiza um tempo de quê? De seca, onde não haveria chuva. Estão acompanhando? Uhum. Pergunta: por quantos anos que Elias profetizou que haveria seca, sim, chuva? 3 anos e meio? 3 anos e meio? 3 anos e meio? É? 3 anos e meio, mas vamos no livro, fica com o dedo aí em 1 Reis, vamos para o livro de Tiago, capítulo 5. Verso 16. Verso 17. Três anos e meio. E o que representa esses 3 anos e meio, por sinal? Verso 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 3 anos e meio sem chuva. O que representa esses 3 anos e meio sem chuva? Interessante. Veja no verso 2 de 1 Reis 17. Porque nós vamos entender que esses 3 anos e meio sem chuva representam os 3 anos e meio de perseguição papal durante a Idade Média, onde a Igreja Romana ela aprisionou tudo que se relacionava com a Bíblia e com o Evangelho nas suas bibliotecas, fechando os seus cofres, as 7 chaves, e ninguém tinha acesso exceto os próprios bispos de Roma. Ou seja, o Espírito da verdade, a palavra de Deus, o pão da vida, foi tirado do povo. E durante 1260 anos, houve seca na terra. Da mesma forma como nos dias de Elias. Veja em 1 Reis 17, verso 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Bem familiar essas palavras para mim. Veja que quando no começo dos 3 anos e meio, Deus diz: vai para o oriente, vai para os ribeiros de Querite, ou vai para o deserto. O oriente, na Bíblia, sempre está relacionado com o deserto.
E Deus diz, ali te sustentarei durante 3 anos e meio, ou durante 2000, ou durante 1260 anos. O que vem na mente de vocês durante 1260 dias? O que vem na mente de vocês de uma mulher também que foi enviada ao deserto, e a promessa foi feita também que ela seria sustentada por 1260 anos. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Elias aqui representa a igreja de Deus, que foi para o deserto, para o Oriente, durante 1260 dias, e ali foi sustentada por Deus, fora de perigo, ou fora das mãos de Acabe, Jezabel e dos profetas de Baal. Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então nós temos a Idade Média representada na história de Elias. Os 1260 anos de perseguição papal representados em 1 Reis 17. Agora, voltem comigo em 1 Reis 17. O que acontece será no fim desses 3 anos e meio? Porque nós sabemos que no fim dos 1260 anos, Deus começa a derramar o seu Espírito sobre os mileritas, em 1798. Miller compra sua concordância, começa a estudar a Bíblia, as profecias são abertas, Jesus abre o livro de Daniel aí, e ele começa então, Deus começa a derramar a sua chuva sobre o seu povo. Veja o livro de 1 Reis agora no capítulo 18. Reis, capítulo 18. Verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E aí nós sabemos que ele propõe um desafio para o povo. E vejam comigo no verso 29. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Qual foi o desafio que Elias propôs para os profetas? Ele disse o seguinte: olha, se vocês querem provar que Baal é o Deus verdadeiro, vocês peçam que ele se manifeste, que ele faça descer fogo do céu. Interessante que a palavra Baal, ou Deus Baal, era o Deus do fogo. Elias, ele pediu para que o Deus do fogo mandasse fogo do céu. E Elias disse: olha, da mesma forma eu vou rogar ao meu Deus para que ele faça descer fogo do céu. E aí nós vamos ver qual é o Deus verdadeiro. E nós sabemos que eles foram para o Monte Carmelo. E eles ficaram dançando, se cortando e fazendo os rituais, as adorações. E nada foi manifesto. O Baal não os atendeu. Só que a Bíblia diz que pela hora do sacrifício da tarde, na hora do sacrifício da tarde, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. É interessante porque a hora do sacrifício da tarde foi a hora que Elias começou a restaurar o altar. Por que isso é significante para nós? Na hora do sacrifício da tarde. O que aconteceu
na hora do sacrifício da tarde, alguns séculos depois. Jesus morreu. Foi exatamente a hora em que Cristo morreu no Calvário, na hora do sacrifício da tarde. E ali o altar começa a ser restaurado. Da mesma forma, eu queria que vocês ficassem com o dedo em 1 Reis, nós vamos voltar, mas veja comigo no livro de Isaías, capítulo 58. Assim como Cristo restaurou o altar com a sua morte, nos dando vida e vida eterna, da mesma forma os mileritas restauraram o altar entre 1798 a 1844. Da mesma forma, nós somos chamados a restaurar também o altar. Não somente o altar, mas as veredas e as brechas. Isaías 58, verso 12. A Bíblia diz: "E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar." Então nós somos aqueles que devem restaurar os antigos marcos, as antigas veredas que estão nas charts, que nós não temos aqui hoje, nas tábuas. Nós somos chamados para fazer o trabalho de Elias, de restaurar o altar. O trabalho dos mileritas, de restaurar as verdades perdidas durante o tempo de seca, durante os 1260 anos. Veja que o que Miller e os seus associados fizeram foi pegar um período escuro da história, de 12 séculos e meio, começar a restaurar, começar a trazer essas verdades que foram esquecidas novamente ao povo. Da mesma forma nós hoje somos chamados para fazer o mesmo trabalho. Veja só o que a Bíblia continua dizendo em 1 Reis, capítulo 18. De que forma que Elias restaura esse altar? Muito interessante. 1 Reis 18, verso 34. Verso 33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E lembra aqui Levítico 7, que diz que quando nós nos oferecemos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, nós temos que separar a gordura da carne, ou a gordura do peito, porque a gordura, de acordo com o Salmos 37, é o que? A iniquidade e o pecado. Somos nós que temos que fazer essa separação e oferecer a nós, e oferecer-nos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, sem mancha, sem mácula. Verso 33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. Veja aqui que nós temos os 2 símbolos interessantes. A água sendo derramada sobre o sacrifício, ou sendo aspergida sobre o sacrifício. Quantas vezes? 3. Por que 3 vezes? 3 mensagens. Porque nos aponta e nos mostra a importância de nós entendermos a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, ou de nós restaurarmos a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. E o que a água representa, sendo aspergida ou sendo derramada sobre Espírito Santo. a chuva serônica do Espírito Santo? Por que 4 cântaros? Toda a terra, os 4 Porque é toda a terra, norte, sul, leste, oeste. Toda a terra espalhada com a chuva do céu. Apocalipse 18 diz que o anjo desceu do céu e encheu a terra com a glória de Deus. Em todos os pontos cardeais, a glória de Deus é levada, ou se manifesta. Verso 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, mais uma vez, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifestas-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas.
Verso 38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no meio. Então nós temos aqui Deus se manifestando, Deus confirmando que Elias era o profeta verdadeiro e que Deus era o Deus verdadeiro. Então nós temos a água aqui, sendo aspergida sobre a oferta. Só que, veja no verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Veja só que interessante. A chuva, que não estava caindo durante 3 anos e meio, estava prestes a cair. Só que antes da chuva cair, nós vemos aqui na história de Elias a água sendo aspergida sobre a oferta. 4 cântaros só. Pouco de água. Uma porção da água, uma porção da chuva. Mas as torrentes da chuva ainda não tinham chegado. Veja só no verso 42. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Para aqueles que conhecem 2520 anos, conseguem fazer essa relação de 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Então, no verso 44, nós vemos a chuva começando a cair. E eles veem um sinal da chuva como a nuvem do tamanho da mão de um homem. Aonde que nós vemos esse mesmo símbolo? Ou eu diria, que símbolo é esse? Ou o que nos mostra esse símbolo? O que nos aponta a volta de Cristo? E se você olha com cuidado, nós já falamos disso aqui. Que capítulo que nós estamos lendo? Capítulo 18, verso 44. 1844. 1844. Quando a chuva começa a cair. Quando os 7 tempos acabam. Quando a escravidão ou a seca espiritual chega ao fim. As torrentes da chuva serôdia começam a cair. E os gentios que estavam na escuridão da Idade Média fazem uma nova aliança com Deus. E a Igreja Adventista nasce como o povo denominacional de Deus. Como Israel espiritual. Eu queria que vocês fossem no livro de 1 Samuel, porque junto com a chuva, outras coisas também acontecem. Nós mencionamos que quando você tem um temporal, nós estamos indo no livro de 1 Samuel, capítulo 12. Quando você tem um temporal, que tipo de coisas acontecem normalmente no temporal? Vento. Nós temos o vento. Relâmpagos. O que mais? Relâmpagos. Com os relâmpagos nós temos o quê? Chuva. O que os relâmpagos trazem? Trovoada. Trovões. Né? O relâmpago é a luz e os trovões Ruído. é o ruído. Então, junto com a chuva vem também trovões, relâmpagos e vento. 1 Samuel capítulo 12, verso 17. A Bíblia diz: não é hoje a cega do trigo. Nós sabemos que a cega é um símbolo do fim do mundo. Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Então junto com a chuva vem trovões. Okay? Agora, no livro de 2 Samuel.
capítulo 22. Segunda Samuel, capítulo 22. Verso 14. O que representa esses trovões que vêm com a chuva? Nós sabemos que a chuva representa o derramamento do Espírito Santo. E os trovões? 2 Samuel 22, 14. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. O que são os trovões? A voz de Deus. A voz de Deus é como trovões. Veja o livro de Jó. Jó, capítulo 37. Jó 37. Mais uma testemunha para nós estabelecermos que os trovões representam a voz de Deus. Jó 37, verso 5. Na verdade, verso 4. Depois disso ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Então Deus aqui troveja com a sua voz. Muitas vezes fazendo coisas que nós não compreendemos. Em que outro lugar da Bíblia nós temos Deus falando como trovões? Rugindo como leão e 7 trovões saindo de sua voz. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, verso 3. A Bíblia diz: e clamou com grande voz. E aqui nós sabemos que é Cristo. Quando você lê o capítulo inteiro, você vê que João tem uma revelação de Cristo. Cristo clama com grande voz, como quando ruge um leão. Lembra o primeiro texto que nós lemos? Deus não fará nada antes de manifestar ou de revelar o seu segredo aos profetas. Ruge o leão, quem profetizará? O leão da tribo de Judá está rugindo aqui como um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. 7 trovões emitem as suas vozes. Verso 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. O que é esses 7, ou o que são esses 7 trovões? O que representam esses 7 trovões que João escutou, mas que Jesus disse: sela os 7 trovões, porque eu não quero que ninguém saiba o que são esses 7 trovões. O que são esses 7 trovões? Antes de eu ler eu quero ler uma quote para vocês, uma citação do Espírito de Profecia, mas antes de eu ler, eu quero que vocês rapidamente vão comigo no livro de Marcos, capítulo 3. Porque eu achei muito curioso isso, é só por um fato de curiosidade, e fica para reflexão de vocês, no tempo de vocês. O mesmo profeta que escuta os trovões, os 7 trovões, e que Cristo diz: sela esses trovões. Sabe como que era o nome dele? Ou sabe o que significava o nome dele? Filho do campo. Marcos capítulo 3, verso 17. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de
Boanerges, que significa filhos do trovão. Filhos do trovão. O apóstolo, o filho do trovão, recebe ou escuta esses 7 trovões que Cristo proclama na ilha de Patmos. O que representam esses 7 trovões? Quero ler para vocês uma citação. Se encontra no Manuscripts Releases, volume 1, página 99. Manuscripts Releases, volume 1, página 99. Eu vou tentar traduzir simultaneamente, então depois vocês olhem e no tempo de vocês leiam essa citação porque ela é muito importante. Veja só. Os livros de Daniel e Apocalipse são um livro. Um é uma profecia, o outro é uma revelação. Um é um livro selado, o outro é um livro aberto. João escutou os mistérios que os trovões emitiram, mas ele foi ordenado que não escrevesse. A luz especial dada a João, expressada pelos 7 trovões, foi a delineação dos eventos que transpassaram entre a primeira e a segunda mensagem angélica. O que ela acaba de nos dizer aqui é que os 7 trovões são os eventos que transcorreram entre a primeira e a segunda mensagem angélica. Quando que a primeira mensagem angélica chega na história? 1798. Quando que a segunda mensagem acaba na história, historicamente falando? 1844, quando começa a terceira mensagem. Então, em outras palavras, ela está situando os 7 trovões como os eventos que transcorreram de 1798 a 1844. São os eventos que aconteceram durante esse período de 46 anos, que Deus reconstrói o santuário dele na terra. Mas veja só o que ela diz. Não era bom para que o seu povo compreendesse essas coisas, porque a sua fé precisaria ser testada. Por que Cristo pediu para João selar os 7 trovões? Porque Cristo queria testar a fé dos mileritas. Era para ser um teste. Porque o justo viverá pela fé. Veja só. Veja só o que ela diz. Esse tempo em que Cristo, ou que o anjo declara essa solene como chama? Oath? Juramento. Esse solene juramento não é o tempo final da história, nem o fim do tempo probatório, mas o fim do tempo profético que precederia o advento do Senhor. Que as pessoas ou que o povo não teria nenhuma outra mensagem definida de tempo e que depois desse período, que foi compreendido entre 1842 e 1844, não haveria profecia de tempo definida, que o mais longo tempo chegaria ao outono de 1844. Então, depois de 1844, não há mais profecia de tempo definida. Isso quer dizer o quê? Que hoje, estudando a Bíblia, a gente não pode dizer, olha, no ano de 2012 vai acontecer isso. A lei dominical vai sair em 11 de setembro de 2012. Não. Isso é fanaticismo, ou fanatismo.
não há profecia de tempo profético definida. Agora, isso não quer dizer que ao nós olharmos para trás na história, nós não podemos compreender os eventos proféticos, como, por exemplo, a queda da União Soviética em Daniel 11:40, 11 de setembro de 2001, atentado terrorista quando o Islã novamente é restringido, e mesmo a lei dominical, que se saísse ontem, por exemplo, nós poderíamos reconhecer como um marco profético no passado. Porque muitas pessoas acusam aqueles que proclamam a mensagem, essa mensagem particularmente, de que são pessoas que não respeitam essa regra profética. Que pessoas que proclamam profecias de tempo, e 11 de setembro de 2001, e tentam calcular profecias de tempo na Bíblia, o que não é verdade. Nós sabemos e nós conhecemos esse princípio, que a profecia mais, ou o ano, como é que eu poderia dizer isso, mas a data mais avançada que nós poderíamos traçar é em 1844, dentro da Bíblia. E nós temos dois testemunhos que acabam em 1844. O 2520, ou os 2520 anos, e os 2300 anos, ou as 2300 tardes e manhãs. Êxodo capítulo 20. Eu quero só fazer alguns pontos finais aqui antes de nós encerrarmos. Êxodo 20. Porque em 1844, Deus estabelece uma aliança com o seu povo denominacional, os adventistas, o sétimo dia. Ele proclama os 7 trovões, emite, ou através da sua voz, 7 trovões são emitidos. Nós vimos que a delineação de 1978 a 1844. Veja no livro de Êxodo, porque quando foi a primeira vez que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo? Monte Sinai. Hã? Monte Sinai. Monte Sinai. Eu me pergunto, como será que o povo escutou a sua voz? Veja no verso 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar. Interessante, né? A voz de Deus como trovões, e Deus querendo provar o povo novamente. O que nós acabamos de ler no Espírito de Profecia? Que os 7 trovões foram selados porque Deus queria provar os mileritas, para ver se eles iam ser fiéis. E nós sabemos que em 1844 houve uma grande sacudidura entre eles. De 50 mil mileritas, sobraram quantos? 50. Só 50. Foi uma grande prova, um grande teste para eles. O que eu queria finalizar mostrando para vocês é que um desses eventos entre 1798 e 1844, a senhora White descreve no livro Grande Conflito, página 334. Grande Conflito 334. Foi um desses grandes eventos que marcaram esses 46 anos. Grande Conflito 334. A senhora White diz: no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josiah Leach, um dos principais ministros que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa profecia deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Poucos dias
apenas antes de seu cumprimento, escreveu: admitindo que o primeiro período de 150 anos se cumpriu exatamente antes de Deacoses, de que Deacoses subisse ao trono, com permissão dos turcos, e que os 391 anos e 15 dias começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar ser abatido o poderio otomano em Constantinopla. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente com a predição. Quando isso se tornou conhecido, preste atenção, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões. E de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Veja que o que nós lemos aqui não foi somente uma predição casual na história, mas o que Josiah Leach fez foi algo que mudou totalmente o curso da história dos Milleritas. Veja que antes desse acontecimento, todos os Milleritas eram considerados como fanáticos. Pessoas que estavam predizendo que Jesus Cristo voltaria à Terra em 1843, ou no final, ou na primavera de 1844. Eles eram considerados fanáticos. Quando Josiah Leach fez essa profecia, 2 meses antes, e ele disse, olha, no dia 11 de agosto de 1840 desse ano, o Império Otomano vai cair. Isso foi publicado nos jornais, ridicularizando esse ministro, esse pastor, dizendo que ele era louco, que ele estava profetizando, ou sendo um profeta, querendo ser um profeta, dizendo que o Império Otomano ia cair. E naquela época, o jornal era o meio de comunicação das pessoas. Agora, você imagina o impacto para o mundo, na época, quando exatamente no dia, exatamente no mês e no ano, acontece essa profecia, ou se cumpre essa profecia. A senhora White diz que homens de saber se juntaram ao movimento. Pessoas intelectualizadas, cientistas ou pessoas nobres se juntam ao movimento. Como nós escutamos hoje de manhã, os reis da terra, aqueles que estão em posições de liderança e de responsabilidade, aceitam a mensagem e eles pensam, bom, se eles acertaram que em 1840 o Império Otomano ia cair, é porque em 1844 Cristo vai voltar. E muito poder foi dado ao movimento millerita. Esse foi um dos grandes eventos que tomou parte durante os anos de 1798 a 1844. Mais uma vez o Islã sendo restringido na história. Nós vimos nos estudos passados que em 11 de setembro de 2001 essa história ela se repete. Ou seja, simbolicamente nós estamos vivendo no período dos 7 trovões novamente. Porque se um desses eventos foi em 1840, o Império Otomano sendo restringido, nós vimos e comparamos linha sobre linha que 11 de setembro de 2001 faz cumpre esse mesmo papel, esse mesmo paralelo. Nós estamos vivendo entre os 7 trovões, ou no meio dos 7 trovões. Jeremias capítulo 49. Jeremias 49. A fim de nós trazermos isso com uma conclusão.
Jeremias 49, verso 36. Jeremias 39, 36. 49, 36. A Bíblia diz: E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. Você faz um estudo na palavra Elão, se você quiser anotar esse verso, Isaías capítulo 21, Isaías 21, verso 1 e 2. Mas Elão, nós temos 2 Elãos na Bíblia. Um vem da linhagem de Israel e outro é de uma cidade da Babilônia. Daniel capítulo 8, verso 2. Eu queria que vocês abrissem comigo lá. Daniel 8, verso 2. Daniel 8, verso 2, a Bíblia diz: Eu vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Daniel estava na Babilônia, na província de Elão. Jeremias 49 diz que Deus envia os 4 ventos sobre Elão. O que representa esses 4 ventos sendo enviados sobre Elão, sobre a Babilônia? Quem são esses 4 ventos que são enviados sobre a Babilônia? Abram comigo o livro de Jó. Jó. Jó 1,19. A Bíblia diz em Jó 1,19: E eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Nós sabemos que Jó morava no Oriente, que era da terra de Uz, que vieram os sabeus contra eles. Nós sabemos que os sabeus são os filhos do Oriente, e que esse vento então deu nos 4 cantos da casa, e a casa foi derrubada, e eles, os filhos de Jó morreram. 4 ventos. Onde na Bíblia nós encontramos anjos retendo esses 4 ventos? Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Nós vemos 4 anjos retendo esses ventos. Antes nós vemos no capítulo 7, depois nós vamos no capítulo 9, capítulo 7. Apocalipse 7, verso 1. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Então nós temos os anjos retendo os ventos. Agora, no capítulo 9, veja só a linguagem semelhante. Capítulo 9, verso 15. Então os anjos estão retendo os ventos, e aqui em Apocalipse 9, 15, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte da terra. Então, Apocalipse 7, os anjos são retidos, os ventos são retidos. Apocalipse 9, esses 4 anjos são soltos. O que representam esses 4 ventos? Quero ler para vocês uma citação
que a senhora White nos fala o que são esses 4 ventos. Manuscript Releases, volume 20, página 216. Manuscript Releases, volume 20, 216. Anjos estão segurando os 4 ventos, representados por um cavalo selvagem, pronto para ser solto e trazer e correr ou ser solto sobre a face da terra, trazendo destruição e morte no seu caminho. O que ela compara? Os 4 ventos. Anjos estão segurando os 4 ventos, representados como cavalo selvagem. Quem é o cavalo selvagem ou o jumento selvagem? Islã. Então esses 4 ventos que foram que derrubaram a casa dos filhos de Jó, que são enviados contra Elão, que são enviados contra a Babilônia, representa o jumento selvagem, o cavalo selvagem, o Islã, que vai ser enviado contra as naus de Tarsis. Portanto, os 4 ventos é mais um símbolo que a Bíblia aplica ao Islã. Ele não é somente o vento oriental, ele não é somente o jumento selvagem ou o cavalo selvagem, ele não é somente os gafanhotos, mas ele é também os 4 ventos. Meu último texto se encontra no livro Grande Conflito, página 27. Grande Conflito, página 27. Nós sabemos que o primeiro capítulo do Grande Conflito, que fala da destruição de Jerusalém, é um paralelo à destruição do mundo nos últimos dias. Ela nos deixa isso muito claro. Pela questão de tempo, você vai ter que ler o Grande Conflito no capítulo 1 para perceber isso. Mas veja só o que ela nos diz. Todas as predições feitas por Cristo relativas à destruição de Jerusalém cumpriram-se à letra. Apareceram sinais e prodígios prenunciando desastre e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e sobre o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, e que se achava segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independentemente de qualquer agente disso. Você imagina, as portas imensas de ferro, que 21 homens tinham que mover aquela porta, que eram fixas com barras de ferro no chão. De repente, à meia-noite, aquelas portas se fecham sozinhas. Durante 7 anos, ou durante 2520 dias, um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobreviver à cidade. Então nós temos um profeta, durante 2520 dias, subindo e descendo a cidade de Jerusalém, declarando as desgraças que viriam. De dia e de noite cantava ele funebremente, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos. Grande Conflito, página 27. Que essa mensagem ela sirva para não somente nos alertar daquilo que está prestes a acontecer ao mundo, porque essa guerra que George Bush começou em 2001, essa guerra vai nos levar à glória. Ela nunca vai parar. Essa luta contra o terrorismo, ela só vai crescer, crescer, crescer. E ninguém vai conseguir frear
E graças a Deus que os anjos estão sendo, ou os ventos estão sendo segurados pelos anjos. A hora que esses anjos resolverem soltar, meu amigo, destruição e morte virá ao caminho, de acordo com o que nós lemos em Manuscript Ulysses, página 216, volume 20, página 216. Vamos fechar então com a oração. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não fará nada antes de revelar o teu segredo aos profetas. Obrigado porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro aos teus filhos nos últimos dias. Ó, quão privilegiados nós somos, Pai, de receber essa mensagem que cai como chuva, como línguas de fogo sobre a nossa vida. Que essa chuva não somente nos ilumine a mente, mas que possa lavar o nosso coração e a nossa vida dos nossos pecados, Pai. A fim de que possamos estar prontos e preparados quando os anjos largarem ou soltarem os 4 ventos que estão sendo retidos. Ajuda-nos a nos prepararmos ou realizarmos a obra de preparação na nossa vida, Pai. E não somente a nós, mas também que possamos levar essas palavras suaves e essas palavras doces como mel aos teus filhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, a fim de que eles também tenham a chance, Pai, de se prepararem. Sabemos que nós não temos o papel e a obrigação de convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, mas nós temos o papel de proclamar a mensagem, a fim de que o sangue não caia sobre nós, que eles possam ser alertados, Pai, e assim, Senhor, nós possamos cumprir nossa missão. Tenha misericórdia do teu povo, Pai, da tua igreja, que tem sido rebelde, e que o Senhor, através ou pelo sangue de Cristo, Pai, continue a pleitear e a buscar cada um de nós, nos convertendo e nos convencendo, Pai, do caminho do justo que brilha mais e mais até ser dia perfeito. É a nossa oração e a nossa gratidão e nosso pedido em nome de Jesus. Amém.